A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa 13ª aula dentro de Cristologia, que é um dos tópicos do nosso curso, tópico ou tópicos, de Teologia Sistemática. Esta é a penúltima aula sobre esse tópico, Cristologia, e vamos falar sobre a ascensão de Cristo. Vamos caminhando aqui para a nossa penúltima aula. Vamos ver se a gente consegue fazer essa aula de hoje em 15 minutos ou no máximo 20. Bom, a ascensão de Cristo. Depois de havermos tratado acerca da ressurreição de Cristo, vamos prosseguir agora sobre a ascensão de Cristo. Esse evento ele é de maior importância para os crentes, embora o significado desse evento, a ascensão de Cristo, é pouco abordado e pouco estudado nas igrejas. A gente vai ver como a ascensão de Jesus Cristo completou o sublime plano divino da redenção. Vamos abordar diversos aspectos desse evento, dentre eles o significado e a natureza da ascensão, por que a ascensão foi necessária no plano de Deus e quais os resultados da ascensão de Cristo na vida do crente. Vamos ver aqui primeiro, então, a ascensão de Cristo nas Escrituras, a letra A. Então, a ascensão de Cristo está nas profecias. Quando a gente fala sobre ascensão, a gente está usando esse termo como referência ao evento da pessoa de Jesus Cristo já ressurreto e visivelmente sendo trasladado para o céu na presença dos discípulos. Isso está profetizado no livro de Salmos 68 e 18, quando o texto diz: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Também no Salmo 110, verso 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Cristo mesmo falou sobre a sua ascensão. Por exemplo, lá em João 6 e 62, ele faz uma pergunta, que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? João 16, 28, vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. João 17, 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Vamos ver aqui, segunda coisa, sobre a ascensão de Cristo nas Escrituras, é o registro da ascensão de Jesus. Em Atos 1, 9 a 11, nós lemos: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. E a gente tem o advento da ascensão de Jesus também em Lucas 24, 20, 51, Atos 1, 6 a 11, e também a esse respeito encontramos menções do apóstolo Paulo em Efésios 1 e 20, Efésios 4, 8 a 10, 1 Timóteo 3 e 16, e também na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, capítulo 4, versículo 14, e Hebreus 9 e versículo 24. A ascensão
de Jesus e a sua natureza, né? Ou seja, a natureza da ascensão de Jesus. É interessante notar que a ascensão de Cristo deu de maneira lenta, contrastando com o período de 40 dias após a sua ressurreição, em que nesse período ele aparecia e desaparecia repentinamente e frequentemente. Este evento ficou permanentemente gravado na mente dos discípulos, o evento da ascensão, porque eles contemplaram de maneira lenta, né, a subida de Jesus ao céu e também receberam a promessa com relação à sua segunda vinda. A ascensão constitui marco divisório na vida de Cristo. O período do seu ministério terreno estende-se do seu nascimento em Belém até a sua ascensão, ou seja, aquela época em que ele revelou-se como Cristo da história humana, levando uma vida perfeita sob as condições impostas pela humanidade. Após a ascensão, Jesus entra na segunda etapa do seu ministério, onde agora ele intercede por nós no céu e mostra-se o Cristo, né, da experiência espiritual através da operação do Espírito Santo na vida dos crentes aqui na terra, conforme Romanos capítulo 8, versículo 26 e 34. Vamos aqui para a letra B, onde fala sobre a necessidade da ascensão de Cristo. Nesse texto, vamos examinar 6 razões por que a ascensão de Cristo é necessária ou foi necessária para o plano divino da redenção. Primeira razão, a natureza do corpo ressurreto de Cristo. Bom, em primeiro lugar, a natureza do corpo ressurreto de Cristo exigia sua ascensão ao céu. O seu corpo glorificado já não estava sujeito às leis e às limitações da terra, sendo já vivificado pelo Espírito e perfeito para sua reentrada no céu. Segunda coisa, né? O caráter celestial de Cristo. A ascensão era necessária para o caráter celestial de Cristo. Como a sua entrada nesse mundo foi de ordem sobrenatural, mediante encarnação no ventre de Maria, assim sua partida da terra para o céu deveria ser de ordem sobrenatural. Lembremos-nos que 2 seres humanos imperfeitos receberam a graça de um miraculoso arrebatamento na terra, que foram Enoque, lá em Gênesis 5, 24, e Elias, segundo Reis 2, 9 a 12. É perfeitamente condizente com o caráter celestial de Cristo que sua vida terrena se encerrasse com a ascensão sobrenatural, retornando ao Pai. Terceira coisa, né? A necessidade da ascensão de Cristo tem a ver com a coroação da obra da redenção. Então, a ascensão de Cristo coroou a obra da redenção no céu. O plano de redenção teve início quando Cristo deixou seu lar celestial, onde habitava em glória com o Pai, para assumir forma humana mediante a encarnação. A obra de Cristo, a obra da redenção, efetuada por Jesus através da sua morte e ressurreição, foi declarada completa com a sua volta ao seio do Pai, evidenciando assim a plena realização do seu ministério na terra. À destra do Pai, Jesus reassumiu a sua posição de autoridade, conforme está em Efésios 1, de 20 a 23. Quarta coisa que mostra para a gente a necessidade da ascensão de Cristo, né? Que é o testemunho para os discípulos. A ascensão foi também necessária por causa dos discípulos. Tendo sido eles testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, eles deveriam também ser testemunhas da sua volta ao céu, ou seja, da sua ascensão.
No intervalo de 40 dias de estada aqui na terra, após a sua ressurreição, Jesus aparecia várias vezes aos seus discípulos. E se de repente ele deixasse de aparecer, os seus discípulos ficariam perplexos e desanimados. Por isso, a ascensão de Cristo proporcionou aos discípulos a consolação e a certeza de que eles precisavam, como também a resposta que eles precisavam para dar às futuras gerações, né, que perguntassem aos discípulos acerca da sua ausência, né, ou da ausência de Cristo e como eles, né, deveriam seguir e afirmar que Cristo havia ressurgido e subido aos céus. Então a ascensão foi necessária para os discípulos receberem consolação e darem respostas à fé das pessoas que necessitassem de uma explicação quanto à pessoa de Jesus. Bom, quinto, sem limites humanos. A ascensão de Jesus fê-lo voltar à posição anterior à encarnação, que o condicionara aos limites humanos. Durante o seu ministério aqui na Terra, ele fora limitado pelo tempo e pelo espaço próprios da humanidade. Ele só podia estar em um lugar a cada tempo. Pela ressurreição e ascensão, ele podia estar presente em qualquer lugar e assim cumprir a sua promessa feita em Mateus 18 e 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. A ascensão de Cristo deu início a uma nova dimensão na comunhão entre ele e os seus discípulos, os seus seguidores, através da qual ele lhes comunicava diretamente o seu divino poder. Paulo fala sobre isso, né, em 2 Coríntios 5 e 16. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Sexto, o compromisso da promessa de Cristo. Finalmente, Cristo ascendeu ao céu para cumprir a promessa por ele feita aos seus discípulos em João 14 e 2. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Letra C. Como foi a ascensão de Cristo? Ela foi corporal e visível, né? A ascensão foi um evento corporal e visível, conforme está em Atos 1 e 11. Ele transpôs-se, né? Ele transportou-se aos céus e transpôs os céus. Então, a ascensão de Cristo constituiu um percurso através dos céus. Embora, segundo aos Coríntios 12, de 1 a 4, fale sobre 3 céus, né? Segundo alguns estudiosos, o primeiro céu, que é o Uranos no grego, é o céu das nuvens, o chamado céu inferior. O segundo céu, no grego Mesuranios, é o céu dos planetas ou céu intermediário. E o terceiro céu é o Repuranios, que é o céu de Deus ou o céu dos céus, o céu superior. Então, Jesus transpôs o primeiro e o segundo céus e está agora no céu de Deus, o céu dos céus. Então, a Bíblia nos diz, né? Não nos diz exatamente quantos céus existem. Existe essa passagem que fala sobre o terceiro céu, que é a passagem de 2 Coríntios 12. O fato é que Jesus penetrou os céus, conforme está em Hebreus 4 e 14, e em Efésios 4 e 10 diz que ele subiu acima de todos os céus. Bom, aqui nós também vamos falar sobre à direita do Pai. Em terceiro lugar, a ascensão de Cristo constituiu sua exaltação à destra de Deus Pai ante os seres celestiais. Com calma, depois vocês leem Efésios 1, 20 a 23. Então, a destra de Deus é o lugar de supremo poder e autoridade. Logo antes de sua morte, Estevão viu Cristo à destra de Deus no céu. Atos 7, 55 e 56.
Romanos 8:34 identifica a destra de Deus como lugar de intercessão. Em Salmo 110, versículo 1, aparece como lugar de aceitação divina, e em Gênesis 48, de 13 a 19, como símbolo da mais alta bênção e autoridade. Todas essas honras foram dadas a Cristo ao voltar ao céu, após haver completado a obra da redenção aqui na terra. E caminhando já para o final da nossa aula, vamos aqui para a letra D, onde vamos falar sobre os resultados da ascensão de Cristo. Primeiro, nosso acesso ao trono de Deus. Pela ascensão de Cristo, foi-nos garantida a livre entrada à presença do eterno Deus e Pai, conforme está em Hebreus 4, 14 a 16. Por causa da sua ascensão, Jesus intercede por nós, assegura nosso perdão e comunica-nos todas as bênçãos divinas, conforme a gente pode ler em Hebreus 7 e 25. Outro resultado da ascensão de Cristo é que garante, que o nosso futuro corpo glorificado. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5, de 1 a 8, descreve a aspiração do crente de receber um corpo glorificado ao ressuscitar, após deixar aqui seu corpo, seu tabernáculo mortal, como diz o texto bíblico. A ascensão de Cristo garante aos salvos que, após a morte física, não terão uma existência incorpórea, mas serão revestidos de um corpo real e glorioso, semelhante ao corpo de Cristo. 1 de João 3 e 2 diz: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Outro resultado da ascensão de Cristo é que o Consolador foi-nos concedido. Então, como resultado da ascensão de Jesus, o prometido Consolador divino, o Espírito Santo, foi derramado sobre a igreja, conforme a promessa lá em João 16 e 7. E essa promessa cumpriu-se no dia de Pentecostes. Outro resultado da ascensão de Cristo é que os dons celestiais foram concedidos à igreja. Como resultado da ascensão de Cristo, sublimes dons celestiais foram concedidos à igreja, conforme Efésios 4, 10 e 11, que fala dos dons ministeriais, É o apóstolo, o profeta, o evangelista, pastor e mestre, são chamados dons ministeriais. Esses ministros do evangelho, são dons em forma de homens, concedidos por Cristo à igreja por meio do Espírito Santo, após sua ascensão. Efésios 4 e 8 diz: quando ele subiu às alturas, concedeu dons aos homens. Então, além dos chamados dons ministeriais, existem também os chamados dons de serviço, dons espirituais, que no próximo tópico de teologia, quando formos estudar sobre o Espírito Santo, pneumatologia, nós vamos voltar neste assunto. Então, encerra aqui a nossa aula. Essa aula de hoje é a penúltima, de Cristologia. Na próxima aula nós teremos a última e depois já vamos partir para pneumatologia. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado.